Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre plantas. Vamos investigar o que elas desplantam em nós, né? O que o lado fixo que elas têm com esse organismo que a gente tem como terra, consegue se desinvestir e desorganizar a nossa vida sobre esse produto. Produtos esses que são tão necessários na nossa vida. Eles nos, eles nos ajudam a gerenciar as nossas sensações. Porque, na verdade, tudo que nós temos como ingrediente, como engrenagem, vem da natureza. E as plantas, elas são a vida que potencializa a vida, né? Tudo que elas indicam tem papel e tem palavra na nossa vida. Nós temos segurança, a gente tem técnica de segurança, porque as plantas nos ajudam a afirmar. Elas têm um papel paterno e materno na nossa escala de evolução, na nossa presença. E quando a gente começa a entender melhor as plantas, a gente começa a ficar mais certo a esse respeito. E servir-se de respeito nos faz respeitar essa questão, né? Essa característica que a gente tem como um elo, né? Então o estudo das plantas nos ajuda a criar um elo de indexação corrente. E aí, o que é isso para nós? Isso é a amizade, né? É a amizade. Então, plantar para nós é semear motivo, né? E motivo, querendo ou não, é o elemento principal da nossa vida, né? Motivo é o elemento principal da nossa vida. Por que a gente vive, né? Por que a gente vive e por que a gente admira a vida? Não é por conta que a gente tem alguns grupos de motivos, né? Eu acredito que sem esses motivos, sem esses camaradas aqui, ó, né, nós não conseguiríamos sobreviver. Esse status que a gente tem hoje é por conta desse elemento. E estudar ele, né? E estudar é nos estimular a cuidar desse elo que consegue fazer essa tal da corrente, ó, né? Fazer e aí nos desacorrentar no sentido do nosso sentido mesmo, né? Então, bora ver essa maravilha. Olha, plantas. A própria planta nos ensinou a plantar. Nos ensinou, né, a plantar. Então ela
além de tudo, ela é a primeira professora. A botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. O termo botânica deriva do grego botané, que tem como significado plantar. Planta, né? Botané, planta. Ela abrange a fisiologia, a morfologia, ecologia vegetal e taxonomia, ou seja, todas as características, interações e funcionamento das plantas. Então, antes de mais nada, é importante adequar-nos em uma introdução para nos estimularmos a desevoluir o lado conscientivo que a gente abre frente a ter muitas sobras daqueles que já tiveram o trabalho de buscar ter, né? Então, se hoje a gente tem tudo isso, toda essa organização informativa, essa tecnologia, é por conta desse mérito. E aí fica muito fácil eu desadequar a força de trabalhar para ter, já que alguém já trabalhou para esse ter. E esse não é o motivo. Esse não é o motivo porque a gente faz amizade, né? Esse não é o motivo das plantas. Esse não é o elemento principal das nossas vidas. Então, para a gente elementar e estar na presença deles, a gente precisa fazer um trabalho, né? E aí o trabalho que a gente está tendo hoje em dia é de reconhecer e desse reconhecimento respeitar. A botânica, então, ela aprender a botânica vai nos ajudar, ó, botané, vai nos ajudar a aprender, né, fixar os investimentos sob as utilizações dessas formas de vida diferente. Então, existe vida diferente? Existe. Em um outro reino? Sim, esse reino aqui é o reino das plantas. Então vamos lá, ó. Histórico. Durante a antiguidade, os naturalistas já buscavam dividir os seres vivos em grupos de acordo com suas características semelhantes. Então, isso já vem lá de trás, tá vendo? Essa organização. Para isso, a observação das espécies era fundamental. Inicialmente só existiam dois grupos, o reino animal e o reino vegetal. Então essa divisão começava a partir de reino, né? O reino é como se fosse o terreno ao qual elas estabelecem movimento de contração. E aí o reino aqui, ó, a gente tem o reino animal e o reino vegetal. Desse modo começaram a surgir as primeiras classificações dos seres vivos e, consequentemente, do estudo da botânica. Os primeiros estudos da área surgiram na Grécia Antiga. O início da botânica foi marcado pela publicação das obras Historia Plantarum. Então a gente tem essa publicação, a História das Plantas, de Cassius Plantarum. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. A História Plantarum.
Hum, é, 350 antes de Cristo até os nossos dias. Ó, sobre as causas das plantas, ambas escritas por Teofrasto, filósofo e sucessor de Aristóteles. Teofrasto é considerado o pai da botânica, então vamos escrever o nome dele, que bonito, ó. Teofrasto, né? Teofrasto, ele é o primeiro a cogitar uma organização sobre esse reino aqui, ó. Então, o que acontece? A gente pega a vegetação, algo que a gente antigamente, principalmente no período do Teofrasto, as pessoas elas não tinham estoque. Então, para o estoque das pessoas aqui no Teofrasto, o estoque que elas tinham, os tiques que elas tinham, é de alguém pegar, alguém mexer na planta de olho. Então, imagina comigo aqui. Não. Vamos imaginar e chegar a um ponto. No tempo do Teofrasto, a sociedade ela era rica de organização. Ela era rica não, ela era pobre de organização e essa pobreza era consolidada pelas hierarquias, né? E era muito difícil ascender, né? Era quase que impossível na Grécia e tal. E aí eles sempre estavam buscando um sistema melhor de agricultura, né? E aí, para esperar crescer, né? Eles aumentavam o território, estudavam como fazer as plantas, né? Então existe aquele estudo do cruzamento, a caça, a conquista de informações, mostravam a eles, entregavam a eles provas de que se eles fossem para algum lado dessas provas, eles conseguiriam sucesso. Eles conseguiriam empreender a partir desse conhecimento, desse sucesso, e fariam sucessão desse empreendimento, de saber quais que são as melhores formas de se empreender na natureza. E aí Teofrasto, ele viu isso e dirigiu isso de forma literária, produzindo artigos que lhe fariam convencimento, lhe dariam um ponto de saída para sucessivamente encontrar mais pontos de crescimento agricultor. E isso lhe fez muita importância, porque hoje a botânica ela é o manto da vida, né? A natureza em si, ela continua nos encantando, né, essa vida. E aí ele conseguiu, né? Ele conseguiu dar início a esse empreendimento, porque as pessoas elas ficavam inseguras. Elas ficavam inseguras com a tomada de plantas, né? Com a necessidade de ir caçar, tudo isso. Atualmente a botânica divide-se em várias especialidades.
A filogenética contribui para o melhor entendimento da evolução das plantas. Então, se a gente tem um sabor melhor, é graças a esse empreendimento, né? A sucessão do sabor melhor. Sucessão. Vamos lá. Características. As principais características das plantas são células eucariontes, seres autotróficos e fotossintetizantes. Células eucariontes quer dizer que o núcleo é delimitado por membrana celular. Seres autotróficos produzem o seu próprio alimento e fotossintetizantes realizam fotossíntese, ou seja, processo para obtenção de alimento e energia, né? Isso aqui é o que dessintoniza a escala de sais minerais da Terra entre os vasos das plantas. Então é como se fosse uma comunicação. As plantas são constituídas pelas células vegetais. Elas diferenciam-se das células animais por possuírem grandes vacúolos, cloroplastos e parede celular. Os vacúolos são estruturas que ocupam a maioria do citoplasma. Eles são responsáveis por armazenar substâncias e regular a entrada de água nas células, controlando a sua turgidez. Então, vamos lá. Vacúolos. Na verdade, a gente pode colocar aqui assim: célula vegetal. Vacúolos. Armazenar substâncias, regular a entrada de água na célula. Os cloroplastos são organelas exclusivas da célula vegetal. É o local onde é encontrada a clorofila, o pigmento necessário para a realização da fotossíntese. Então vamos lá. Cloroplasto. O que o cloroplasto faz? É um local de clorofila. Clorofila, placa solar. Né? Então é como se fosse um acelerador de partículas. A parede celular dos vegetais é constituída pelo polissacarídeo celulose. Ela é responsável pela sustentação, resistência e proteção contra patógenos. Parede celular.
responsável pela sustentação, resistência e proteção. Sustentação, resistência e proteção contra patógenos. Então é a barreira de segurança da planta. A gente sabe que a planta ela só vai conseguir desenvolvimento, sucesso, se ela conseguir performar. Sucesso é performance, mas não é uma performance qualquer. É uma performance que é gradativa. Qualquer planta, qualquer ser vivo consegue sucesso. Qualquer. Só que precisa saber que esse sucesso ele é verdadeiro quando é gradativo. Quando existe uma escada de etapas onde vão amarrando o indivíduo, ó, fazendo as amarras aqui, ó. E essas amarras são sustentáculos, são sustentabilidades que vão permitir a união, a justaposição, fazer do núcleo uma energia desigual, uma energia sucessiva, que vai alcançar gradativamente também a partir do pulso nuclear desse núcleo aqui, ó, a informação, a reação de se informar para a natureza. E aí quando ela consegue se informar na natureza, ela consegue fazer uma engrenagem, né? E essa engrenagem faz com que ela resiste às horas. Que legal, não é? Então a gente tem essas pontuações de núcleo. E aí o que acontece? Para isso funcionar, a gente precisa desse triângulo de contenção, né? A gente precisa de apoiado a sustentação, a resistência, a proteção, né? A gente precisa de local onde, né, consegue informar aos vacúolos, né, a coesão, né, a coesão que vai determinar nas entradas de energia a transpiração, os processos biológicos desse organismo. Vamos pôr transpiração, processos biológicos, né? Transpirar, processos biológicos. E aí sempre é uma linha de mão dupla. Na verdade, é uma linha de mão infinita. Por quê? Não é só mão dupla. A gente tem as trocas solares, de solo mesmo, e as trocas de sol solares terrestres e solares aéreas. O que acontece? Aqui, ó, como a gente tem sempre alimento, sempre vida, em vários tamanhos, ó. A vida é assim, ó, ela tem vários tamanhos. Tem vida que a gente não consegue ver. São os decompositores. E os decompositores, antes dessa semente nascer, eles se organizaram aqui, ó, para aceitar esse nascimento. E essa organização rendeu sais minerais. Essa semente só nasceu porque existia sais minerais e água suficiente para que ela avançasse esse degrau aqui, ó, o nascimento. E aí, sucessivamente, com o passar do tempo,
entrou mais água, houve entrada de mais sais minerais e começou a química da semente. A química da semente fez ela subir, mudar de nível. E aí essa química, junto a esse processo, lhe fez conhecer o Sol aéreo, o terreno aéreo, a dimensão atmosférica. E aí essa dimensão atmosférica, fora da Terra, precisou de outro tipo de placa solar, uma parede de celular mais resistente, algumas modificações químicas que foram acontecendo gradativamente para que ela alçasse esse equilíbrio. Só que chegou um ponto em que ela lhe deu conta de estar, né? Ou seja, ciclificou, rotacionou-se, fez-se indireita, satisfeita, formou-se, obteve-se formação. E aí, ou seja, ela continua crescendo quimicamente, sim, só que não na proporção que ela cresceu até esse ponto. Então ela vai crescer um pouco para cá, só que ela vai continuar solenemente, lentamente, sucessivamente performando sobre esse status aqui, ó. Perfeito? E até entender isso, existiu o processo de colher paciência para entender isso. A histologia vegetal. As células vegetais, elas formam os tecidos das plantas. Eles são o objeto de estudo da histologia vegetal. Então aqui já entra em outra área. A gente estava falando das células e agora a gente está falando do grupo de células. As células vegetais formam os tecidos das plantas e elas são objetivo de estudo da histologia vegetal. Os tecidos vegetais são divididos em tecidos maristemáticos e tecidos permanentes. Então, tecidos das plantas. Histologia vegetal. Então nós temos o tipo maristemático e o tipo permanentes. Maristemático. Meristemático. Meristemáticos. São responsáveis pelo crescimento do vegetal e formação dos tecidos permanentes. Crescimento do vegetal e formação dos tecidos permanentes. E agora os permanentes, eles são diferenciados e classificados. E classificam-se conforme a função e desempenho. Diferenciados. Função e desempenho. Então o tecido é essa questão da escala aqui, ó. Quando a gente passa de um ponto para outro, né? Você tem a Terra. Vamos pôr nesse outro slide aqui, ó. Você tem a Terra aqui. E aí nesse ponto aqui, ó, a semente está sobre uma constante solar. Aqui tem um tempero, uma radiação que coloca isso aqui, ó, em uma continuidade, né? E aí dentro dessa continuidade ela vai desescalando e chega em uma outra, né? Aqui a constante é outra, a temperatura, pressão, radiação são outras.
E aí sucessivamente elas vão se tornando outra a partir do desenvolvimento dessas alturas. Daí chega um ponto que não existe mais mudança nessa constante. Começa a mudar só a química interna, né? Tá. Mas também o homem ele pode causar essa mudança, mas esse não é o objeto de estudo agora. E aí o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo que a sombra disso aqui, ó, retorna, né? Faz essa escala. Sobe sais minerais, sobe água. A química acontece fotossinteticamente, construindo relação com a transportação e maceração. E aí a gente desce o produto da glicose, né? A gente tem a glicose. Então essa é a diferenciação. É a diferenciação que é provocado pela célula sobre essas diferenças que faz com que a célula se diferencie, né? É como se você fizesse algumas cirurgias, cirurgia de aparência, como se você fizesse dieta, como se você aprendesse a utilizar o vento para poder pegar mais nutrientes, né, captar mais nutrientes a partir dos limbos, das placas. Então existe toda essa formação. Isso é muito bonito, cara. Muito, muito mesmo. Então vamos lá, partes da planta. A gente tem a folha, o fruto, a flor, tá vendo? Isso tudo é tipo de especialização de tecido. Caule e raiz. Lembrando que a raiz, ela continua interiorando dentro dessa estrutura aqui. Muita gente não fala isso, né? Muita gente não fala isso, porque cobre com outro nome, talvez cobre com caule, que é a impressão de fora. Só que existem os vasos, e os vasos continuam sendo raízes, só que esses vasos eles foram cobertos por rendimentos nutriicos especializados em comunicação com a raiz. Então a gente continua com a raiz em tudo aqui, ó. Só que interna, né? A raiz está internalizada. Sem a raiz, a gente não faz conta. A gente não faz divisão nesses ramos aqui, ó. A gente não faz. A gente não chega, né? Precisa de um conjunto. E esse é o conjunto. Quando a gente tem um problema num conjunto, a gente tem saída, comunicação. E aí quando essa comunicação é negativa, a gente tem uma negação aqui, ó. Só que essa negação ela tá fazendo vetor para transformar esse negativo em positivo e aí conseguir sobreviver. Mais uma lindeza aqui, ó, né? Então vamos embora. As partes das plantas do grupo das angiospermas são raízes, folhas, caule, flores e frutos. Angiospermas. Aqui apareceu um nome novo, angiospermas. Cada uma delas desempenha uma função que garante a sobrevivência do vegetal. Angiosperma. Então, a raiz ela vai absorver e conduzir substâncias em alguns casos, pode armazenar substâncias enérgicas. Vamos aqui. Raiz, ó.
condução de substâncias, em alguns casos podem armazenar substâncias energéticas. Então, um pouco aqui, ó, substantivo. Armazena e transporta, né? Arma e transporta. Folhas, responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração. As folhas, ó, o verbo. Verbo. Responsáveis pela transpiração, transpira e respira. A gente esqueceu de falar que elas respiram, né? Respirar é colocar o organismo em equilíbrio aéreo. Caule, sustentação e transporte de substâncias. Sustentação e transporte de substâncias. Então você vai tendo aqui o que sustenta e transporta substância? Adjetivo. Vamos pôr adjetivo. Flores, causa, sustentação e transporte de substâncias. Sustentabilidade, sustentação. Flores, responsáveis pela reprodução. Flores. Você tem a reprodução. E o fruto, a gente tem dispersão de sementes, garantindo a sobrevivência da espécie. Reprodução e dispersão de semente. Então a gente tem quase que um texto aqui, né? Então é como se fosse um filme de uma vida, e o tempo todo ela está escrevendo um texto sobre o intemperismo. Não seria o primeiro espelho nosso, não? Um espelho. O espelho, sabe qual tipo de espelho é esse? É o espelho interior. Espelho interior. Antes de ser médico, antes de ser doutor de algum lado humano, de algum trabalho da natureza, a gente precisa de saber sobre esse espelho interior, né? Respeitar essa reino vegetal. Então essa é a parte legal. O reino vegetal. Então vamos ver esse reino. O reino vegetal, o plantar, inclui os seres eucariontas, autotróficos e fotossintetizantes. Ele é considerado o reino das plantas. No reino vegetal podemos distinguir os grupos de plantas vasculares, com vasos condutores, de plantas avasculares sem vasos condutores. Vasos condutores. Ter ou não ter. Eis a dissociação. Plantas vasculares. Vamos pegar isso aqui.
Então, as plantas vasculares, elas vão ser as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? E as avasculares, que não tem vasos, né, vão ser as briófitas. Vamos descer aqui e ver uma briófitinha. Briófitas. Então, é verde? Pode ter alguma ligação, hein? O que a gente tá vendo é músculos, né? Acho que é músculos o nome. Então elas não têm vaso condutor. Acho que a condução dela é só aérea mesmo. Vê mais essa daqui. Com certeza elas têm os seus amigos na natureza. As briófitas representam as plantas de pequeno porte que habitam os ambientes úmidos. O grupo é representado pelos musgos e as hepáticas. Musgos e hepáticas. Essas plantas não apresentam tecido condutor, assim o transporte das substâncias ocorre célula a célula por meio de difusão. Que legal. Transporte por difusão. A reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. A maioria das espécies é dioica, ou seja, há plantas femininas e masculinas. As demais são monóicas, isto é, hermafroditas. Variada e podendo ser são dioicas. A reprodução sexuada é dependente de água que transporta anterozoides, gametas masculinos, até a planta feminina. Anterozoides. Zoides. Legal. Pteridófitas. Então vamos lá. Essa vascular vai ser a briófita, né?
E aí o que a gente começa a perceber? Que ela não tem uma ligação, né? Ela é desligada, né? Desligada da Terra. Isso é uma evolução, né? Você pode perceber que isso é uma evolução. Porém, acontece que essa evolução ela, ela tem um rendimento muito. Ela consegue escalar rendimento muito lento, né? Rendimento lento. Mais importante. Porque quando a gente fala rendimento, a gente coloca a referência nossa, né? Referência. Só que essa briófita, ela tem um papel muito importante na natureza, né? Ela garante processos para muitos tipos de referência, né? Assim como as plantas que a gente vai falar agora garantem. E aí vamos lá, hepáticas. Vamos ver se a gente acha aqui hepáticas. As hepáticas são uma divisão de plantas briófitas e inclui mais de 9.000 espécies. Então ela tem muitos amigos na natureza. Seu nome foi atribuído na Idade Média e deve-se ao facto de alguns gêneros gametófito ter uma forma lobada, semelhante ao fígado. Legal. Então tem muita espécie delas. É importante a gente reconhecer. Provavelmente depois eu vou entrar em um vídeo com mais entendimento, né? Procurar mais entendimento, né? Agora as pteridófitas. Samambaia, um exemplo de pteridófita. As pteridófitas são plantas sem sementes que possuem vasos condutores. São representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas. Pteridófitas. Isso. Possuem vasos condutores. Sem sementes. São representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas. Vamos lá. Pteridófitas. Aqui, ó. Aqui a gente tem os vasos condutores. Só ela não vai ter só semente, né?
aqui se tem mais alguma coisa falando. A reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada ocorre o brotamento, enquanto a sexuada depende da água para o encontro dos gametas masculino e feminino. Então, como ela não tem semente, né? Assexuada, brotamento e sexuado pela água. Então, o que será que a semente desimporta para nós? Gimnospermas. Araucária é um exemplo. As gimnospermas são plantas que apresentam sementes, porém não produzem frutos. Sementes, mas não produzem mais frutos. A característica do grupo é apresentar as sementes nuas, ou seja, não envolvidas por fruto. As plantas mais conhecidas desse grupo é a araucária ou pinheiro do Paraná. A estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. Estróbilo. São folhas modificadas. Os estróbilos são folhas modificadas. Os femininos são conhecidos como pinhas. Estróbilo. Folhas modificadas. Masculino e feminino. Feminina é o pinho. Agora as angiospermas. As angiospermas são os vegetais mais complexos. As angiospermas são as plantas mais complexas que existem na natureza. Elas são as únicas que apresentam sementes, flores e frutos. Esse é o grupo mais numeroso e diversificado da natureza, com mais de 250 mil espécies. Então, apresenta sementes, flores e frutos. Sementes, flores, frutos. Esse é o grupo. A flor é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas. Então, a flor é a estrutura reprodutiva. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. É verdade. Após a fecundação, o fruto protege a semente que dará origem a uma nova planta. Que dará origem a uma nova planta. A reprodução das angiospermas depende da polinização. Polinização
que representa a transferência de grãos de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. E aí elas podem se reproduzir consigo mesmo ou com flores diferentes. Então vamos só fazer uma escada aqui, ó. Você tem essa vascular, né? E aí a partir depois de um processo, né, de processo químico, físico-químico, né? O cruzamento dessas aqui provavelmente pode ter levado a integralização. E aí surge as pteridófitas, que são plantas que têm esses vasos condutores, né? Conseguem se fixar em terra para poder extrair, né? Vai se manter fixo, mas essa fixação vai causar um impacto nesses tanto para esses decompositores quanto para esse empreendimento composicional, né? Tem uma linha de equilíbrio aqui, ó, entre esses reinos, porque a gente tem o reino desses caras aqui também, ó. Aí depois sucessivamente a gente tem as gimnospermas, que agora vai conseguir gerar semente também. Ela vai conseguir fazer semente. E a gente tem a angiosperma agora, angiosperma. E a angiosperma ela vai produzir o fruto, né? Ela vai fazer um complexo residencial para o seu agente fecundado, a sua semente. Isso é bonito, né? Porque ou a flor vira flor ou ela vira fruto a partir do desenvolvimento. Tá, achei doido. Vamos fechar aqui então com a importância das plantas. As plantas são estreitamente relacionadas com a vida dos seres humanos. Elas apresentam uma série de utilidades e serviços ambientais: alimentação, medicamentos, bem-estar humano. Vamos pegar aqui, ó. Bem-estar humano, fornecimento de madeira, regulação da temperatura, manutenção do regime de chuvas. Então a gente tem muita coisa de importância que ela abriu pra gente no nosso perfil, na nossa evolução. Então essa é uma porta bastante bacana. Mas aí a gente precisa de instalar a fechadura, né? Além disso, as plantas são seres produtores e a base das cadeias alimentares.
Só isso, né? Só além disso, né? Além disso, as plantas são seres produtores e base das cadeias alimentares. Então aqui a gente consegue fechar esse vídeo aqui. Importância. Cara, esse reino vegetal, ele é um instrutor, né? Ele é um instrutor. Porque a gente percebeu que existe uma escala de rendimento, né? A gente vai abraçando aos poucos, escalando aos poucos esse rendimento a partir do equilíbrio sustentado por essa camarada aqui, ó. Esse tempo de graduação, de desimportar essa razão de abrir essa porta. E passar sem ser despercebido, passar a ser percebido, recebido pelo quê? Pelo sabor da natureza, mas o sabor que empresta bem, né? Porque se o sabor for emprestar de mal, quer dizer que existe um problema com a confiabilidade, com o vaso, né? E aí não é uma boa estratégia. Então, com essa instrução, a gente conseguiu formalizar uma alimentação bem, conseguiu valorizar a proporção desses medicamentos, dessas utilizações, ou seja, o que cada um reage em nós, né? A forma com que cada um reage em nós, a farmacologia, a força que cada um vibra em nós, porque quando a gente se alimenta desse reino, ele passa a reinar sobre nós, só que a gente precisa de ponto de proporção boa, e aqui que mora a estratégia do foco, a proporção, não só a proporção, mas o X alimento, né? Que vai ser proporcionado, que vai desvibrar no nosso interior. E a gente consegue renderizar esse alimento, transformando ele a partir da receita. E aí a gente eleva isso ao consenso do bem-estar. Bem-estar o quê? Bem-estar amparado pela segurança, né? Pelo empreendimento da utilização dos excessos. A gente conseguiu até mesmo se apropriar da madeira e desformar a madeira para várias receitas, várias utilidades, que nos empreendeu em uma melhor organização do nosso organismo. Tudo isso para regular ainda mais o nosso organismo, essa porta de razão. E isso existe um mantimento, a manutenção. E essa manutenção ela também faz na nossa vida a partir do calibramento da atmosfera, porque ela tem um papel muito importante em fornecer atmosfera boa pra gente. Sem atmosfera ela e a gente dança, né? Então ela abre isso aqui pra gente. E aí a gente consegue entrar. Beleza, pessoal? Consegue, tudo isso. Consegue ser amigo da vida. Semear motivo,
para continuar motivado. Continuar motivado por essa graça aqui, ó. Beleza? Então, essa graça ela pode ser desengraçada de vários tipos. Basta a gente fazer esse trabalho, né? Conquistar essa pasta, essa bolsa, esse veículo de preservar esse equilíbrio, né? Essa natureza. Bom, de seriedade para o estado da arte, a gente vai encerrando esse vídeo, né? A gente tira o chapéu para as plantas e agradece elas, né? Bom, então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo falando aqui sobre botânica. Um abraço para vocês e fui.